dia, meus irmãos, graça e paz. Hoje é a nossa terça devocional. A nossa devocional de hoje se encontra no livro do Paul Tripp. As misericórdias do Senhor renovam-se a cada manhã. O título da nossa devocional de hoje é Deus nos chama a uma guerra diária contra o pecado e com seu divino poder, mesmo quando não nos damos conta disso. Eu gostaria muito de dizer que o pecado sempre me parece horrivelmente feio e destrutivo, mas eu não estaria sendo verdadeiro. Gostaria de dizer que sempre, de todas as maneiras, odeio o que Deus odeia, mas eu não estaria sendo verdadeiro. Gostaria de dizer que sempre amo fazer o que é certo, mas não posso. Gostaria de dizer que nunca penso que o meu jeito de fazer as coisas é melhor do que o de Deus, mas não posso dizer isso. É meu desejo que meu coração se mantenha sempre dentro dos limites estabelecidos por Deus, mas isso não acontece. Gostaria de dizer que já venci minha guerra contra o pecado, mas isto ainda não aconteceu. Eis o perigo que enfrentamos. O pecado nem sempre nos parece tão destrutivo. É muito difícil admitir, mas muitas vezes o pecado nos parece belo e atraente. O homem que cobiça uma bela mulher caminhando pelo shopping não vê nada de feio e perigoso nisso. De fato, ele só vê beleza diante de seus olhos. O garoto que engana seus coleguinhas não consegue ver o perigo moral do engano. Tudo que ele consegue ver é a excitação de ganhar um dinheirinho a mais e satisfazer seus desejos. A mulher fofocando ao telefone não consegue ver o caráter destrutivo do que está fazendo, pois pretende apenas divertir-se, passando o tempo com uma história interessante. A criança que se rebela contra a vontade dos pais não vê o perigo em que se encontra, sendo cativa de sua própria sensação de dependência temporária. Parte desse poder enganador do pecado é a habilidade de tornar ou disfarçar de belo o que é terrivelmente feio. Por isso, necessitamos de ajuda e Deus vem em nosso auxílio por sua graça. Esse auxílio não nos vem inicialmente numa teologia ou numa série de mandamentos ou princípios. Ele nos vem através de uma pessoa. Deus sabe que meu conflito com o pecado seria tão grande que não seria bastante que ele me perdoasse. O perdão é algo maravilhoso, mas necessitamos mais que perdão. Por isso, Deus não somente nos perdoa, mas ele mesmo habita em nós pelo seu Espírito. O Espírito que agora vive em nós é um Espírito guerreiro, que pela graça luta com o meu pecado, mesmo nos momentos em que não temos consciência desse conflito. Seu zelo redentor é incansável. Pense em Pedro, que negou qualquer envolvimento com Cristo. Esse foi o fim da história? Não. Mas não porque Pedro teve o senso de correr até Jesus. A história teve um fim diferente porque Jesus, em sua graça infinita, perdoadora, buscou Pedro. Veja João capítulo 18, dos versículos 12 a 14, João capítulo 18, dos versículos 25 a 27 e João capítulo 21, dos versículos 15 ao 19. Em nossa luta contra o pecado, somos chamados a combater, correr, batalhar e orar? Sim, somos, mas nossa esperança não se fundamenta em nossa habilidade de fazer estas coisas, mas no Deus da graça, que lutará por nós, até que o pecado seja finalmente destruído. Ele jamais cansará, nunca se frustrará e nunca desistirá. Isto é o que é esperança. E para mais estudos e encorajamento, meus irmãos, leiam Tito, capítulo 2, dos versículos 11 ao 14. Que Deus te abençoe e te dê uma boa semana.